Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas, né? Que o Espírito se manifestará nesse dia. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Salvação, és a minha rocha, a minha segurança, nos lábios sempre te exaltarão. Esse sentido de és a minha rocha, irmão, naquela época, rocha todo mundo sabe que é uma coisa fixa, de muita segurança. As cidades que eram feitas sob um rochedo eram difíceis de ser atacadas, porque elas estavam no alto de um rochedo ali, não tinha como as pessoas chegarem lá facilmente. Então por isso que ele disse: é a minha rocha. Jesus falou claramente que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, esse vai vir tempestade, vento, o que for, e ela continuará firme. Essa rocha no nosso caso é a palavra de Deus, é o conhecimento do Senhor.
Querido Deus e eterno Pai, aceita esses hinos, ó Pai, que foram entoados para Ti, que Teu nome foi adorado agora e que agora nós venhamos a aprender mais sobre Ti, ó Deus. Abençoa o pastor, que ele venha nos ensinar mais e mais da Tua palavra, que nós começamos a semana aprendendo mais de Ti para colocar em prática, ó Deus. Assim que eu Te oro, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. E vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses. A igreja de Colossos não foi fundada por Paulo. Embora Paulo tenha escrito essa carta para lá, não foi ele que fundou a igreja. Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo 3 até o versículo 17. Acompanhem, por favor, irmãos. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus efeitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não pode haver grego, nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e em todos. Bom, irmãos, que Deus nos abençoe para entender os ensinamentos que Ele nos deu através do seu apóstolo, como Ele mandou que os seus apóstolos fizessem discípulos, ensinando tudo que eu vos tenho ordenado, nem mais nem menos, né? E nós vemos aqui que no Novo Testamento, quem mais, pelo menos conforme nós temos na Bíblia, quem mais cuidou desse ensino foi Paulo, ou pelo menos quem, claramente na Bíblia, escreveu 13 livros, foi o mais atuante, digamos assim. Pode não ter sido, mas o que está na Bíblia foi, não é? Então, irmãos, nós queremos falar para vocês, e temos dito tantas vezes aqui, que não há possibilidade de uma pessoa que não foi justificada ser santificada. Não há essa possibilidade. Também não há a possibilidade de uma pessoa que foi justificada não vir a ser santificada. Também não há essa possibilidade. Então, uma das doutrinas firmes, digamos assim, que nós presbiterianos, principalmente, defendemos é a perseverança dos santos, porque a Bíblia deixa claro, como Jesus disse, aquele que o Pai me dá, ninguém o tira da minha mão, né? O que vier a mim, eu levarei ao Pai. Então não há possibilidade de Deus salvar alguém, e esse alguém se diz salvar. Não existe isso. Como o Senhor Jesus ensina, repito, aqueles que o Pai me dá, ninguém arrebatará da minha mão. João 10, 28. Com certeza esta é a base de Paulo ter feito todo o seu ensinamento, a sua doutrina, é nessa base que ele se firma, que ele se apoia para dizer que todos os predestinados são chamados, são justificados e são glorificados. Como ele diz lá em Romanos capítulo 8, 28, 29, 30. E ele dá isso como coisa já feita. E na eternidade já foi feito mesmo. Está consumado. Então, irmão, não se pode imaginar que Deus salve alguém da escravidão do pecado
e depois não consiga levá-lo para a sua glória eterna. Como Moisés clamou a Deus lá no deserto: Senhor, olha, Deus disse: eu vou matar esse povo todinho, Moisés, sai daí, sai do meio aí que eu vou matar esse povo tudo. Povo infiel. Moisés: Senhor, 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 não faça isso, Senhor. Se o Senhor fizer isso, o que é que vão dizer do teu grande nome? Vão dizer que o Senhor tirou esse povo do Egito e não conseguiu levá-los para a terra que o Senhor prometeu. Olha o argumento de Moisés, preocupado com a glória do nome de Deus. Pois é. Então, que Deus é esse que salvou uma igreja e agora não leva essa igreja para a glória? Não existe essa possibilidade. Claro que não existe essa possibilidade, não é? Porém, irmãos, a mesma palavra que diz isso, os tais predestinados presbiterianos, é o salvo, uma vez salvo, sempre salvo. Sim, doutor, você vive assim? Então você nem foi salvo, imagine. Porque essa mesma palavra que diz isso, a perseverança dos santos, também diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, quem vai perseverar? Os santos. Como nós lemos nos Salmos aqui, os justos, os que temem ao Senhor, os que Deus escolheu, os que Ele salvou. São esses. É nesses que Deus vai operar a mesma maravilha da salvação, Ele vai operar a mesma maravilha da santificação e vai operar no dia certo a mesma maravilha da redenção final, da glorificação. Não há dúvida nenhuma, meus irmãos, que uma vez justificados, todos precisam ser e serão santificados para entrar na glória do Pai. E não pode ser diferente disso. Por que é que eu insisto tanto aqui, que vai fazer 14 anos, dia 24 de fevereiro agora que vem? Por que é que eu insisto tanto no ensino, no ensino, no ensino, no ensino? Porque quem foi justificado vai aprender. E vai crescer em santidade de vida. Quem não foi justificado não aprenderá. E nem crescerá em santidade de coisa nenhuma. Será apenas um religioso o resto da vida. E a gente tem que clamar a Deus: Senhor, que eu não seja apenas um religioso. Senhor, como Davi, salva-me e eu serei salvo. Senhor, ensina-me e eu aprenderei. Agora como é que eu vou aprender? Estudando. De outro jeito não. Então, meus filhos, nós também sabemos pela palavra que sozinhos nós não conseguiremos nunca nos santificar. Isso é impossível. Por isso que o próprio Jesus orou ao Pai: Pai, olha, eu vou morrer daqui a pouco. Só faltou ele dizer isso. Deus sabia, ele também. Eu vou morrer daqui a pouco, toma conta deles. Eram teus, tu me deste. E eu agora vou morrer e depois vou subir para o céu. Toma conta deles. Eles não têm condição de viver sozinho aqui nesse mundo. Por isso que ele pediu ao Pai para mandar o Espírito, e o Espírito veio. Não tem condição. Sozinhos não conseguiremos vencer a malignidade do pecado. Irmãos, a gente tem que saber disso. Não dá. Não, eu vou. Sabe que não é para ir. Não, mas dá, eu vou. Sabe que não é para fazer. Não, mas dá, eu vou fazer. Depois eu ajeito. Não há menor possibilidade de alguém lutar contra o pecado se não estiver fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Palavra. Aqui nesse trecho que nós lemos, vemos novamente o ensino do apóstolo a uma igreja específica. Não foi para nós que ele mandou essa carta, não. Foi para a igreja de Colossos. Como temos lembrado constantemente, as cartas apostólicas foram enviadas a igrejas específicas que estavam vivendo problemas específicos. E esses problemas eram com o pecado, com a cultura. Acontece que, como também temos lembrado o tempo todo aqui, nós somos apenas a continuação da criação de Deus. Não há diferença da gente para o pessoal da Macedônia, de Colosso, de não sei onde, do Egito, o que for. Todos somos pecadores condenados ao inferno. E Deus, pela sua graça, escolheu um povo, chamou esse povo e agora está santificando esse povo para glorificar no último dia. É só isso que a Bíblia trata, irmãos. Nós somos apenas a continuação. Portanto, não há diferença nenhuma da nossa igrejinha do 13 de maio para essa igreja aqui de Colossos. Nenhuma. O mesmo ensino ministrado pelos apóstolos de Jesus, a igreja primitiva, ou aquelas igrejas lá, se aplica a nós.
Uma vez que, repito, o problema básico da humanidade é o pecado. Foi a partir de Adão, um pecado que Deus amaldiçoou a criação. Não foi o diabo não, foi Deus. O diabo faz parte da maldição. É o aplicador, digamos assim, da maldição. E é servo de Deus. Detalhe. Então, irmãos, portanto, se o problema é o mesmo, a solução também é a mesma. A solução lá naquela época, Jesus morreu na cruz. Pois é, isso se aplica a nós do mesmo jeito. A solução é mesmo o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Uma vez entendido isso, meus irmãos, sabendo da vitória de Jesus sobre o pecado, sobre o mundo, sobre o diabo e sobre a própria morte, sabendo disso, nós só precisamos segui-lo, como ele mesmo disse: vinde após mim, eu vos mostrarei como é que se carrega uma cruz, como é que se vence uma cruz, como é que se vence o pecado, como é que se vence o diabo, como é que se vence o mundo, como é que se vence a morte. Venham após mim, me sigam. A nossa caminhada de santidade, seguindo o nosso Senhor Jesus até o último dia. É só isso que a gente tem que fazer, e mais, fortalecido no poder dele mesmo, para que ninguém se glorie. Como podemos observar no texto lido, a igreja para a qual o apóstolo enviou esta carta não era uma comunidade de santarrões. Ele diz de onde vocês vieram, e isso tem que acabar no meio de vocês. Antes você viveu assim, antes não, ainda viveu também, com certeza. Não do jeito que viviam antes de se converter, mas com certeza todos esses pecados ainda subsistiam, porque nunca vão deixar de subsistir na gente enquanto a gente for vivo. A gente só vai ter que lutar contra eles. Era uma comunidade como a nossa, irmãos, composta por pessoas justificadas, porém continuam pecadoras. Olha, irmãos, eu vejo aqui, nós tivemos ontem aqui o nosso jantar de confraternização, como a gente disse, e eu até falei antes para mostrar, isso é tudo cultural. E nesse jantar de confraternização, na preparação, no andamento da coisa, eu vi manifestações de irmãos e irmãs de meu Deus do céu. Vamos fazer um jantar de confraternização com esse espírito? Pois é. Então nós continuamos pecadores. Justificados sim, mas ainda pecadores, que têm que lutar contra o pecado. Pecadores em processo de santificação. É por isso que eu me apresento aqui duas relações de pecados. Essa carta aqui, como todas as outras cartas de Paulo, tem o objetivo de disciplinar aqueles irmãos, de discipular aqueles irmãos, porque o apóstolo sabia que eles estavam vivendo, em muitos casos, do mesmo jeito que viviam antes de serem ditos crentes, pelo menos muitos na igreja. Irmãos, as cartas de Jesus lá no Apocalipse, vão ler lá aquelas cartas. Só duas não recebem reprimendas severas de Jesus, só duas. As outras 5 recebem reprimendas severas e Jesus diz qual é o pecado. Regra geral é aculturação, é se misturaram com o mundo, que nem a nossa igreja hoje. Quem é que não sabe que a igreja que nós conhecemos é totalmente mundanizada? Quem é que não sabe disso, pelo amor de Deus? Que diferença tem das igrejas evangélicas para o resto do mundo? Há estatísticas, irmãos, sobre isso. Nível de aborto, o mesmo, dentro da igreja evangélica, com quem não está no mundo. Nível de índice de divórcio, o mesmo. Filhos fora do casamento, o mesmo. Separações, o mesmo. Corrupção é até pior. Corrupção é até pior. É comum a gente viu, quer dizer, o quê? Eu vou vender fiado para crente? Vendo nada, meu irmão. Eu vou vender fiado para crente coisa nenhuma? O povo não paga, não. Isso é comum a gente ouvir. Ainda ontem a gente conversou com ele e disse, o que vai dizer? Quem mandou tu ir vender para crente? Olha o resultado. Pois é. Quem mandou tu ir vender para evangelho? Qual é o resultado? Ouvimos isso ontem aqui em conversa. Então, irmãos, isso é uma igreja totalmente mundanizada. Mas é a igreja de Deus. É a igreja de Cristo. Tem gente salvo dentro dessa igreja. Nem que seja um, mas tem.
Como Jesus disse para Paulo lá em Corinto. Corinto era um prostíbulo a céu aberto. Corinto. Paulo, quando viu aqui, disse: vamos embora. Aqui não escapa um, não. Pois é, Jesus apareceu para ele de noite em sonho e disse: não vá. Não tenha medo, fique aqui. Não tenha medo, fique aqui. Eu tenho gente aqui. Então, irmãos, nós podemos ver claramente duas listas de pecado que o apóstolo fez aqui, que era comum. O pessoal conhecia muito bem isso. O pessoal conhecia muito bem isso. Esses pecados certamente continuavam ainda perturbando a vida dos irmãos. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Versículo 5. Fazei, pois, morrer. Estava vivo ainda. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira do Senhor sobre os filhos da desobediência. Que coisa horrível, irmãos. Isso foi escrito para uma igreja. Foi escrito para o povo do mundo, não. Foi escrito para uma igreja. É por isso que as cartas apostólicas são discipuladoras e disciplinadoras. Todas elas. É essa a função das cartas. Discipuladoras. As cartas apostólicas, eu vivo dizendo aqui, não têm o objetivo de converter a ninguém. Elas são escritas para pessoas já convertidas, para discipulá-las, para discipliná-las. Todas elas. Por que isso, irmão? Porque as igrejas são comunidades de pecadores. Pecadores justificados, sim, mas continuam pecadores. E tem que estar em processo de santificação. E não há outro jeito se não for pelo estudo da palavra, na comunhão dos irmãos, na oração. Não há outro jeito. Esse foi o jeito que Deus deixou. Esses pecados relacionados pelo apóstolo, irmãos, e que perturbavam aqueles irmãos da igreja lá de Colossos, no primeiro século, não são estranhos a nós, não. Algumas palavras aqui até pode ser. Alguém pode não saber o que é linguagem obscena. Alguém pode não saber o que é paixão lasciva. Tem a ver com sexo ilegal isso. Palavras obscenas, palavrões, palavras de baixo calão. E a gente sabe que isso é relativamente comum na boca de alguns irmãos da igreja aqui. Às vezes até conversando comigo mesmo, soltam essas palavras. Cultura. É assim que a gente escuta na universidade o tempo todo, conversando na universidade o tempo todo, ou ouvindo nossos patrões ou empregados, onde a gente trabalha, falando isso o tempo todo, a gente se acostuma, se habitua. A primeira vez que ouve, dói no ouvido. Caramba, esse camarada, como esse cara fala. A segunda vez já dói menos, a terceira menos, daqui a pouco você está falando também. É isso que Paulo diz: não vos conformeis com este século. Se junte, porque é obrigado, mas não se misture. Se junte, mas não se misture. Então, irmãos, todos esses pecados, de alguma forma, existem aqui. Alguns casos que são... Já até trataram comigo, já tratei com pessoas sobre esses pecados. Paixão lasciva, obscenidade, um bocado de coisa já foi tratado aqui. Então isso não é novidade nenhuma não, irmãos. Não são estranhos a nós. Por isso a palavra de Paulo dizendo: se livrem disso, serve para nós do mesmo jeito. Serve para nós do mesmo jeito. Nós também precisamos lutar contra esses mesmos pecados. E como é que a gente luta contra isso? Eu já disse, pecado é algo extraordinário. Não é ordinário, não. Pecado tem a ver com as regiões espirituais, celestiais. Não é, embora ele aconteça aqui no nosso meio, mas isso é coisa que está além da humanidade. Eu não tenho como lutar contra isso. Eu não tenho como lutar contra espíritos. Quem nunca prestou atenção? O trejeito, o falar, até o timbre
de voz dos homossexuais é igual, em qualquer lugar do mundo. O jeito de falar é igual, em qualquer lugar do mundo, em qualquer idioma. O jeito de agir de um viciado é igual, em qualquer lugar do mundo. Ele pode ser viciado daqui de João Pessoa, pode ser viciado da Noruega. O comportamento, o trejeito é o mesmo. Portanto, a entidade que está nele é a mesma. Eu li um livro em que o cidadão psiquiatra, fez uma pesquisa, adúlteros. Ele fez uma pesquisa com adúlteros, homens, maridos. Em vários lugares ele entrevistou não sei quantas mil pessoas. E a conversa do adúltero é a mesma. Em qualquer lugar do mundo que ele entrevistou. O jeito dele dizer para a menina que não sei o quê, porque a minha mulher está doente, a minha mulher não me atende mais. É a mesma conversa em qualquer lugar do mundo. Estou carente. Portanto, irmãos, o que aconteceu lá em Colossos é a mesma coisa que acontece aqui. A palavra do apóstolo é essa mesma palavra que o velhinho está dando aqui para vocês, que é a palavra do apóstolo. A mesma palavra do apóstolo. Não há diferença, irmãos. Precisamos, para lutar contra isso, precisamos partir de um ponto. Precisamos estar alicerçados em um ponto, como o apóstolo aqui. Observem que é o conhecimento a partir do qual os justificados devem começar a lutar por uma vida de santidade. Se fomos salvos por Jesus, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, isso quer dizer, vocês foram convertidos mesmo? Se foram, é a partir desse conhecimento, é a partir dessa revelação que vocês agora estão capacitados a lutar contra esses pecados, com base no conhecimento, no poder de Deus, não é conhecimento filosófico, não. Conhecimento da doutrina. Conhecimento da doutrina. Como o Senhor Jesus já venceu o pecado, já venceu a morte, já venceu o diabo, é com base nisso. Se ele morreu, levou no Calvário, na cruz, os meus pecados. Se ressuscitou, venceu a morte, eu vou vencer com ele. Ele disse isso. Então não é pecado que vai me dominar. Nós, os justificados pela fé, sabemos dessas coisas. Sabemos que morremos para o pecado, embora ele continue vivo em nós, mas nós morremos para o pecado. Paulo explica isso em todas as suas cartas. Não somos mais escravos do pecado. Nós ressuscitamos com Cristo para a santificação. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, irmãos, quando eu vejo a paixão totalmente desenfreada, desregrada e absurda de irmãos pelas coisas do mundo, digo, meu Deus do céu. Só há uma explicação. Não foi ressuscitada com Cristo. Essa pessoa. Ainda não. É religiosa, está na igreja. Onde está o seu coração? Me liga esse negócio aí. Onde está o seu coração? É ali que está o seu tesouro. Onde é que está o seu coração? Não é no mundo? Nas coisas do mundo? Pois é ali que está o seu tesouro.
as coisas daqui da terra. Não olhe, pensem nas coisas lá do alto, busquem as coisas lá do alto. Isso aqui é escrito para uma igreja, crentes, pecadores, que estão vivendo com dificuldade contra pecados. Presta atenção, vocês foram ressuscitados mesmo com Cristo? Essa é a base. Essa é a base para você saber que agora você pode lutar. Ele já venceu isso. E só diz para eu andar atrás dele. Vinde após mim. Sigam-me. Por isso, irmãos, não podemos mais nos render às coisas terrenas. Não podemos mais nos prender às coisas terrenas. Mas ter em mira as coisas lá do alto. Qual é o meu foco? Qual é o meu alvo? Para onde é que eu vou? Para onde é que eu vou? Para onde é que eu estou indo? O que é que eu anelo? O que é que eu almejo? O que é que eu quero? Qual é a minha esperança? É em ter as coisas aqui? Está complicado. Está complicado. Antes de ser justificado, o alvo do pecador são as coisas terrenas. Eu quero ter, eu quero ser, eu quero estar. São as coisas terrenas. Tesouros aqui na terra que Jesus diz: olha, olha, meus filhos, não lutem por isso não. O ladrão vem e rouba, a traça vem e corrói. Ajuntem tesouros no céu. Paulo está dizendo a mesma coisa aqui, irmãos. Com outras palavras. Ele está dizendo aqui a mesma coisa. Nós justificados morremos para o pecado. Não podemos mais ficar atrás dessas coisas, porque quando a gente fica lutando pelas coisas aqui terrenas, tesouros aqui na terra, para adquirir essas coisas, naturalmente, irmão, naturalmente, a pessoa vai se utilizar de tudo quanto é meio que ele achar disponível para obter essas coisas. Ele vai ser traíra, ele vai manipular pessoas, ele vai explorar pessoas, ele vai fazer tudo. Por que é que todo rico faz isso? Porque ele quanto mais tem, mais quer, age de explorar empregado. O cara trabalha não sei quantas horas extras, ele não paga nada. Paga um salário de miséria, podendo pagar muito mais. Paga o salário mínimo, que é o do Brasil. É uma vergonha, uma miséria. Ele pode pagar mais, mas não vai pagar. Eu vou pagar o salário mínimo. E ele enricando cada vez mais. É esse o interesse dele nas coisas terrenas. Ele vai usar, irmãos, todos os artifícios próprios do mundo corrompido para obter as coisas que ele quer. Daí, essas duas relações de pecado que Paulo fez aqui, que estarão presentes na vida daqueles que não consideram a nova natureza da redenção, aqueles que foram ressuscitados com Cristo. Porém, uma vez justificados, o nosso alvo é o céu, as coisas lá do alto. Eu não tenho mais negócio, digamos assim, nada me prende mais nesse mundo aqui, a não ser a missão que Deus me deu. Nada me prende. Eu já disse para vocês podem pensar que é mentira, mas não é não. Eu não tenho nenhuma afeição pelo mundo, pelas coisas do mundo. Nada me prende aqui nesse mundo, nada me faz ter vontade de ficar aqui, a não ser o serviço a Deus. Nada me atrai no mundo. Eu quero ter isso, eu quero ir em Londres, eu quero conhecer Paris, eu quero conhecer a Piacó, rapaz. Isso é que é terra. Então, irmão, nada me atrai no mundo. Nada. É bonito, é um shopping center, é mais bonito. Fazer como o Russell Shedd. Eu adoro estar no shopping, vendo aquelas coisas das quais eu não preciso. Eu adoro o shopping. O Russell Shedd disse, isso espantou as pessoas. Eu adoro estar em shopping, olhando aquelas coisas que eu não preciso, Pois é, então, irmãos, olhe, o crente, os seus interesses agora são dirigidos pelo Espírito Santo. Como vimos em Paulo em Gálatas, pregação anterior, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A pregação anterior foi esse versículo. Já não sou eu mais que vivo. Aos Coríntios ele diz, nós agora temos a mente de Cristo. Ou não? Se é que foste ressuscitados com Cristo, é esse o ponto de partida. Agora eu vivo levado, conduzido pelo Espírito Santo, rumo a uma santificação sem a qual ninguém verá Deus, Hebreus.
não é? Jesus ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, e é para lá que nós vamos. Ele vem nos buscar. Esse é o nosso alvo, esse é o ponto de partida da minha luta contra o pecado. Eu entendi isso, eu estou enquadrado nesse negócio, então agora eu tenho capacidade de lutar contra o pecado, crescendo no conhecimento do Senhor. Aí, irmãos, será que todos aqui têm esse alvo, ou pelo menos têm em mente que precisam focar nesse alvo? Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Preste atenção, irmãos, quando o apóstolo ensina que precisamos focar nas coisas lá do alto, obviamente ele não está dizendo que a gente deve abandonar as coisas daqui da terra. Não, nem ligo mais para nada. Que nem aconteceu com algum tessalonicense lá, que Paulo disse, o que não quer trabalhar também não coma. Então tinha cara que já estava santificando tanto para Jesus voltar, que nem trabalhar queria mais. Não, Paulo não está dizendo aqui para a gente ser irresponsável não, e para se esquecer das coisas presentes. Ainda vivemos nesse mundo e precisamos nos desincumbir e bem das nossas atribuições, das nossas responsabilidades sociais, familiares. A questão está na prioridade, irmãos. O que é prioritário? O próprio Jesus chegou a dizer isso. Quem não deixar pai, mãe, irmão, filho, não sei o que, por mim, não é digno de mim. Ele não está mandando abandonar pai e mãe, ele está dizendo, eu sou o principal. A prioridade absoluta sou eu. Sigam-me. Deixe os mortos enterrar seus mortos, se for o caso. Então, o que é mais importante, meus amigos, meus filhos? Esta vida aqui ou a vida futura? Onde está o meu tesouro? O que é que eu estou focando? É essa vida aqui? É ser aqui? É ter aqui? É estar aqui? Está complicado. Obviamente, enquanto estivermos nesse mundo, somos por ele atraídos, é natural. E teremos grande dificuldade com o pecado e por causa do pecado. Por isso nós precisamos saber que essas duas listas que o homem dá aqui, duas listas de pecados apresentados, a primeira se refere a pecados contra nós mesmos, pecados pessoais que afetam a nós mesmos. Nossa natureza pecaminosa, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Repare que são todos pecados contra nós mesmos, pecados entranhados em nós mesmos. Por quê? Porque queremos satisfazer o nosso ego. Eu quero ir não sei para onde, eu quero estar não sei onde, eu quero ter não sei o que, eu quero ser de tal forma, eu. Onde é que está Deus nessa história? Em nenhum lugar na minha vida. Não ocupa nenhum lugar na minha vida. Só de boca. Como consequência natural, a segunda relação de pecados que ele dá aqui é contra o meu próximo. Claro. Tudo que eu quero é eu. Então eu vou lesar ou lesionar, ou seja, o meu próximo eu vou manipulá-lo. Eu vou tirar alguma coisa dele. Eu vou infligir algum mal a ele para que eu me dê bem. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, mentira. É tudo contra o meu próximo agora. Por quê? Porque eu estou focado em mim. Os primeiros pecados estão relacionados, sou eu. Então agora lá vai mentir, roubar, enganar, tudo com relação ao próximo agora. Para satisfazer o nosso ego, nós queremos levar vantagem sobre os outros. Como já foi dito, irmãos, em condições naturais, nós não temos nenhuma capacidade para lutar contra estas coisas, nenhuma. Acontece que o justificado não vive mais em condições naturais. O justificado agora é um milagre. É um milagre. A conversão, como está escrito na Bíblia, em vários lugares, é um dos maiores milagres de Deus. Semelhante à criação do mundo, semelhante à ressurreição de Jesus, está escrito isso na Bíblia. Um dos maiores milagres é a conversão. É algo tão desejado nos céus, que está escrito lá em Lucas, em 2 versículos,
que os anjos se rejubilam diante de Deus quando um pecador é convertido. É milagre, irmãos. Um crente é um milagre. De ponta a ponta. Ele morreu e ressuscitou. Isso é um milagre. Esse é o ensino do apóstolo. Uma vez que ele morreu e ressuscitou com Cristo, ele agora deve continuar a morrer a cada dia para o pecado que continua vivo nele. O pecado continua vivo nele, mas ele tem que morrer para esse pecado. Ele tem que mortificar esse pecado a cada dia. E não há como fazer isso sem crescer em santidade de vida. E não há como crescer em santidade de vida sem o estudo da palavra de Deus, sem crescer no conhecimento de Deus. Acho que vocês já ouviram essa frase última agora milhares de vezes da minha boca. Não há como crescer em santidade sem o estudo da palavra. Não há. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ela agora está guardada em Cristo com Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Obviamente, haverá um crescimento em direção a ficar igual a Cristo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ela continua. Eu estou nessa terra ainda. Eu ainda sou um terráqueo. Eu não virei um ET aqui, não. Agora sou um cidadão de outro reino. Sou estrangeiro aqui desse mundo. Irmãos, o desenvolvimento das virtudes de Cristo em nós não é algo teórico, não. Como Jesus disse, esse povo me louva só com os lábios, mas com o coração está distante de mim. Deus disse isso para Israel no Velho Testamento, Jesus disse isso no Novo Testamento. Isso precisa ser consolidado na prática, conforme o apóstolo diz nos versículos 12 a 15 aqui, que nós só lemos até o 17, foi até o U que nós lemos, até o 11. Pois é, o 12 ele diz aqui, revesti-vos, pois, ou seja, com esse conhecimento que eu dei para vocês agora, se vocês foram ressuscitados mesmo com Cristo, vocês vão fazer morrer isso aí, todos esses pecados. Portanto, você tem que se revestir como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha algo. Trabalhamos isso aqui, uma das últimas lições que nós demos aqui do discipulado, antes do recesso de final de ano. Esse versículo aqui. Aí, como eu disse para vocês, agora, por ocasião da nossa festa de confraternização, eu vi coisas azedas de irmão contra outro. E, meu Deus do céu. Então, meus filhos, olhem. Tem que fazer morrer a cada dia. Observe que essas duas realidades acontecem mutuamente. Se na justificação há o ato de morrer em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, a santificação é um processo de ressurreição contínua, digamos assim, e dura para toda a vida, à medida em que crescemos no pleno conhecimento de Deus. Versículo 9 e 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Irmãos, toda vez que os apóstolos falam em crescimento, todas as vezes, todas, atenção, todas, eles estão falando em crescimento no conhecimento de Deus. Eles não estão falando em crescimento numérico de igreja, crescimento de prédio, crescimento de denominação, não.
todas as vezes, a não ser lá em Atos, quando eles dizem que a igreja crescia e se expandia, porque de fato ela estava se espalhando mundo afora, a não ser ali, eles falam em quantidade de pessoas, porque foi o nascimento da igreja, a não ser ali, depois dali, todas as vezes que se fala em crescimento, está se falando em crescimento no conhecimento de Deus, crescimento em santidade de vida. Então, meus filhos, o apóstolo diz aqui aos irmãos que eles já se despiram. Nós lemos aqui, vocês já se despiram. Vocês já se revestiram do novo homem. 9 e 10, lembra aqui agora. Não mintais mais um para os outros, uma vez que já vos despistes do velho homem. Isso é um fato já ocorrido, isso foi um ato. Vocês se despiram, pronto. Vocês se despiram do velho homem e se revestiram do novo homem. Isso foi um ato, está resolvido? Não. Repare que no 12, que nós não lemos, porque paramos no 11, ele continua o negócio. Revesti-vos, portanto. É um ato contínuo. Isso não para. O despir-vos do velho homem, revestir do novo homem, isso é um ato contínuo, isso não para. Esse é o processo de santificação. Pois bem, irmãos, é nesse processo que, consciente do nosso alvo, as coisas lá do alto, quanto mais crescemos no pleno conhecimento de Deus, mais devemos nos dispor nas suas mãos para que sejamos conduzidos pelo Espírito Santo até que nos tornemos semelhantes a Ele pelo desenvolvimento das suas virtudes em nós. E onde é que eu vou demonstrar essas virtudes? Para quem eu vou demonstrar essas virtudes? Para o meu próximo, na minha igreja, na minha família, nos meus vizinhos, nos meus contatos sociais. Atenção, contatos sociais, nada a ver com o smartphone, né? Então, irmãos, prestem atenção. Preste atenção mais uma vez. Essa santificação, essa santidade, esse crescimento precisa ser consolidado na prática. Versículos 12 a 15, nós não lemos no início, mas eu vou ler aqui, porque é um pois, esse pois é exatamente a conclusão dessa parte que ele estava ensinando aqui. Revesti-vos, pois, essa é a base, já dei para vocês qual é a base. Vocês foram ressuscitados com Cristo, vocês agora sabem, vocês vão deixar tudo isso aí, vão lutar contra isso. Então vocês agora, como eleitos de Deus, santos e amados de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, lembram? Ele dá isso aqui como fruto do Espírito lá em Gálatas, capítulo 5, 22, 23, 24. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, perdoai também. Observe que o modelo é Cristo. O padrão é Cristo. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual também fostes chamados, a essa paz, vocês foram chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, irmãos, esse é o nosso modelo. Mais uma vez, Paulo nos mostra qual deve ser o nosso modelo. É a comunhão. Versículo 16, 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações, e tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Para eu desenvolver isso aqui, irmãos, eu tenho que estar lastreado no conhecimento anterior que ele disse aqui. Se fostes ressuscitados realmente com Cristo, então fazei morrer a vossa natureza terrena. Livrai-vos desses pecados. Nós temos aqui esses pecados, irmãos. Vocês sabem disso. Em alguns casos, lutamos com esses pecados, com determinados irmãos, há anos.
O nosso modelo é a comunhão do Filho com o Pai. Como ele diz na oração sacerdotal, João 17. Pai, como nós somos um, como eu sou um contigo, que eles sejam um comigo também, que eles sejam um. É isso. A paz de Cristo. A nossa instrução, que é a palavra. Então repare, o modelo é a paz de Cristo, a paz que Cristo tem com o Pai, mesmo com a cruz no meio, não interessa. Tem a glória depois. Então esse é o modelo. É a comunhão que é dada pela paz de Cristo. Como é que eu não consigo ter comunhão com o irmão da minha igreja? A nossa instrução é a sua palavra. Uma coisa vocês não podem, nenhum irmão dessa igreja aqui, como eu disse, vai fazer 14 anos, dia 24 de fevereiro agora, nenhum irmão dessa igreja aqui pode dizer que foi negligenciado o ensino da palavra nessa igrejinha aqui. Mas nenhum mesmo. Qualquer um que for o mínimo sincero, ele pode dizer uma coisa, a gente pode afirmar: a luta do pastor pelo ensino aqui na nossa igreja. Então observe, nossa motivação. Nosso modelo, a paz de Cristo. O amor. Nossa instrução, sua palavra. É pela palavra. E a nossa motivação? A gratidão a Deus por tão grande salvação. Dando a Ele graças a Deus Pai o tempo todo. Cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Hoje de manhã eu falei aqui para os irmãos que estavam aqui. Tinham poucos irmãos hoje de manhã aqui. 6, se não me engano. Irmãos, o que nós fazemos ou deixamos de fazer, inclusive dizendo que é para o reino de Deus, não, eu estou fazendo para o reino. Que reino? Que reino? Você sabe o que é o reino de Deus? O que nós fazemos, como o próprio Senhor Deus disse lá para Israel, as suas obras de justiça são trapo de imundícia, isso não vale nada não. Se você está botando alguma esperança no fato de você ser, não sei o que, eu sou presbítero, eu sou isso, eu sou não sei o que, eu fiz isso, está complicada a sua vida. Nós temos que viver, irmãos, com base no que Cristo fez por nós, continua fazendo em nós. Aí as nossas ações eivadas de virtudes de Cristo em nós, aí elas têm importância. Aí elas têm importância. São ações e virtudes de Deus em nós e através de nós, para louvor da sua glória. É por isso que nós temos que fazer todas as coisas sempre, Paulo chama atenção aqui, em gratidão. Eu sei o que foi que aconteceu comigo. Eu sei de onde Ele me tirou e eu sei para onde Ele está me levando. É isso, irmãos, que se espera de todos aqueles que foram justificados. Como Paulo escreveu esses irmãos aqui, que não foi ele que fundou essa igreja, nem a nossa. Pois é, mas serve tanto para eles como serve para nós. O que Paulo esperava aqui, porque é o que Deus espera, e ele diz isso aos Tessalonicenses claramente: o que Deus quer de vocês é a vossa santificação. Então o que se espera dos que foram justificados é a santificação. Que Deus nos infunda. Que Deus infunda em nossos corações o entendimento da sua palavra, do jeito que foi ensinado aqui. Nos conceda essa graça para entender que é a partir dessa crucificação, dessa ressurreição com Cristo, é que nós temos condição de agora caminhar atrás dele. E a partir desse entendimento, pela graça de Deus, Ele nos dê muito mais graça ainda para que a gente ponha isso em prática. Com gratidão o tempo todo, exatamente, para louvor da sua glória e não de uma pretensa vã glória nossa. Que Deus nos abençoe. Amém.